Bom dia a todos, é uma imensa alegria receber vocês aqui nesta manhã. Estamos dando início, então, a essa segunda conferência internacional da Academia do Utis Domus. A gente diz que é internacional porque nós estamos recebendo palestrantes também de fora do Brasil, como vocês viram na programação. A gente vai ter a alegria de ter hoje aqui o Andrew Kern, que é presidente e fundador do Cersei Institute, que é o Centro de Pesquisa Independente em Educação Clássica. Também a filha dele, Katrina Kern, vai nos honrar com a sua presença, vai ter uma palestra super interessante sobre virtude, né? Será que a virtude pode ser ensinada? Então isso a gente vai ter ainda na programação hoje. E temos também a alegria de contar aqui com a prata da casa, né? O nosso tesouro aqui do próprio Brasil, palestrantes que concederam um pouquinho do tempo deles para estar aqui conosco e falar sobre esse tema da beleza. E a nossa primeira palestra de hoje já começa, né, a trazer esse assunto da beleza pelos nossos sentidos, né? Porque é assim que a gente percebe o mundo. E esse primeiro sentido, né, que a gente vai falar hoje é precisamente a audição. Mais tarde a gente vai falar também sobre os olhos, né, sobre a apreciação de obras de arte. Mas vamos começar a falar, então, sobre esse nosso tema, né, de como a beleza vem pelos nossos ouvidos. E para isso a gente tem a alegria de contar aqui hoje com a presença do maestro Ademir. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, como vocês já devem ter visto lá na nossa divulgação, mas ele é graduado em composição e regência pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a EMBAP. Ele é regente de coro infanto-juvenil, participou também de montagem de ópera, musical, banda sinfônica, e ele é professor, então como docente ele ministra também aulas de canto gregoriano, piano, flauta doce, transversal, iniciação musical infantil e também oferta cursos online. Talvez vocês já conheçam o perfil do Maestro Ademir, se não, convido vocês a conhecerem para saber mais sobre os projetos também dele online, né, de aula de iniciação musical infantil, música clássica para crianças. Então, maestro, é uma grande alegria receber você aqui hoje. Desejo a todos um excelente dia de conferências, começando por essa palestra, né, que sejamos todos enriquecidos, tá bom? Uma ótima palestra para todos. Obrigado, Bárbara. Bom dia, então, a todos. Antes, acho que só para a gente começar, eu quero só fazer uma pequena oração para iniciar esta palestra. Então, convido a vocês, se puder rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, espero que todos estejam me escutando e vendo bem aí, né? Quero, antes de mais nada, agradecer o convite, que muito gentilmente a Bárbara aqui me considerou para essa oportunidade de falar sobre a formação musical e essa contemplação da beleza. Aqui nós temos um tema que é a educação do ouvido através da beleza musical, e eu quero iniciar esta primeira palestra com uma mensagem, inclusive, do Papa Paulo VI, no dia 8 de dezembro de 1965. Ele, então, se dirige aos artistas. E ele diz assim: para todos vós, agora, artistas, que sois prisioneiros da beleza e que trabalhais para ela, poetas, iletrados, pintores, escultores, arquitetos, músicos, homens do teatro e cineastas. Aqui, então, ele começa já saudando a todos, e acredito que importante também, acho que pelo que a Bárbara já comentou, vamos falar aí sobre outras áreas também da formação, seja na área artística, que seja
a escultura, a pintura, em outras áreas, né? Poesia. Então, a todos aqueles que também estão aqui, são educadores e, às vezes, não são especificamente um artista, mas querem aprender como contemplar essa beleza também através da arte. Mas o Papa continua dizendo assim, o mundo em que vivemos, 1965, talvez a gente fale já, nessa época eu já estava desse jeito, não é de agora, né? Ele continua, tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens. E este é fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. E isto por vossas mãos. E aí, podemos perceber que o Papa já nos dá a importância dessa beleza, e é o slogan aqui, realmente, o título, né, para a conferência sobre a beleza que está vendo ao longo desse dia, para que a gente não caia no desespero. Veja a importância realmente aqui. E ele fala, que estas mãos sejam puras e desinteressadas. Lembrai-vos de que sois os guardiões da beleza no mundo, que isso baste para vos afastar dos gostos efêmeros e sem valor autêntico, para vos libertar da procura de expressões estranhas ou indecorosas. Então, já temos uma orientação aqui, né, por um pastor, para que a gente realmente não procure, né, essas expressões hoje aí tão horrendas que nós temos, principalmente no campo da arte, não aqui somente na música, né, mas em várias aqui braços da arte, né, seja pintura, escultura, arquitetura, a gente vê isso tão presente nos tempos odiernos, né? A música, realmente bela, ela deve encaminhar, então, para o bem e para a virtude. Como poderia, então, ser de outro modo, se a beleza é o bem claramente conhecido? Como poderia ser diferente se em Deus, e na verdade aqui nós estamos falando já sobre essa concepção objetiva da beleza, que ela traz a verdade, então, beleza e verdade caminham juntas. Nós estamos falando aqui sobre a educação, inclusive, de crianças, e Platão vai dizer que a criança educada a amar a boa música tenderia a praticar as virtudes, porque beleza e a virtude são como duas irmãs que se estimam e que gostam de estar juntas. Então, observem que a importância aqui dessas conferências sobre a beleza é como finalidade principal a gente conduzir a nossa alma à contemplação do transcendente. Então, principalmente, a arte, ela tem essa facilidade, podemos dizer assim, para nos fazermos olhar para o Criador de tudo, né? Então, aqui a importância realmente da gente estar falando cada vez mais sobre a beleza e a música como um dos meios importantes. Nós vamos falar aqui sobre a questão do ouvido, né? Mas a arte, seja qual for, ela não deve ser utilizada como um ringue de lacração e de revolução cultural, né? Mas como uma ferramenta para a elevação das almas. Então, levando a contemplação de Deus, da sua bondade, da sua beleza e de sua magnificência. Então, esse também deve ser o dever e o nosso propósito com a música.
quando então nos colocamos a ensinar, mas também cultivar esse estudo da música para realmente contemplarmos a bondade, a beleza de Deus, né? Nós temos acompanhado um apelo ao resgate da beleza, hoje através das redes sociais, né, plataformas aí, com seriados, mas é importante a gente entender que a beleza, ela supõe uma dupla harmonia. Uma harmonia do próprio objeto e uma harmonia entre o objeto percebido e o sujeito que a percebe. Então, nós podemos contemplar esse objeto belo, ouvir uma boa música, ou uma boa obra de arte, uma escultura, uma pintura, mas aquela beleza que está ali, ela nos traz significados. E nós precisamos, então, conhecer e ter consciência disso. Essa harmonia, então, que a gente está dizendo sobre, considerada objetivamente, que é a ordem e a perfeição, entre o objeto e o sujeito, nós, então, precisamos fazer essa correspondência. E, é claro, para saber apreciá-la melhor. Então, essa formação aqui do ouvido, principalmente quando nós vamos falar de música, é algo que nós precisamos cada vez mais nos aprimorar, né? Agora, podemos dizer, o que é a beleza, né? A beleza, ela pode ser definida como essa harmonia das várias partes de um mesmo todo. Então, isso aqui é uma definição de um cardeal francês, Marcier, que é de 1851 a 1926. Ele é um cardeal de origem belga, foi sacerdote, filósofo e um grande estudioso do Renascimento escolástico no século XIX. Ele vai dizer, então, que é essa harmonia das várias partes em um mesmo todo, manifestada claramente a nossa inteligência. Ou, resumidamente, o esplendor da ordem. E é isso que nós precisamos, inclusive na música, estar muito atentos. Quando realmente, com relação à ordem que existe entre os elementos musicais, a melodia, a harmonia, o ritmo. Então, isso nós vamos ainda especificar um pouco mais, mas já dando aqui a vocês essa orientação sobre a escolha de um bom repertório, em que a melodia esteja em primeiro plano, que sempre a melodia seja muito clara. Agora, quando nós estamos falando, então, de beleza ou de estética musical, nós temos um abade, Paolo Maria Ferretti, que é um abade de 1866, que ele vai falar sobre a estética, sobre a beleza musical. Ele diz, é a ciência ou a filosofia do belo próprio, a arte dos sons. E ela se propõe a favorecer e desenvolver não a habilidade técnica, mas a inteligência e a compreensão da obra artística em si. Porque, às vezes a gente pode achar, então, que o estudo técnico da música, saber tocar o instrumento, saber cantar, significa que isso já me torna uma pessoa com um bom gosto musical. E não é isso que a gente vê. Nós temos, muitas vezes, bons instrumentistas, bons cantores, que a sua visão de beleza já é uma beleza relativista, dentro do que nós hoje, né, vivemos também na sociedade, do relativismo. Então, não significa que tecnicamente, você tocar muito bem um instrumento, ou cantar, ou compor, significa que você está fazendo uma boa obra de arte, né? Aqui, isso vai de encontro à inteligência, a desenvolver
mais a nossa capacidade de uma compreensão de uma obra artística. Então, nós vivemos justamente, né, no relativismo estético. E não somente estético, mas também moral. E esses dois, né, seja a beleza e a moral, elas estão muito próximos, né? Se achamos que a música ela não tem nada a ver com o comportamento moral, lembremos aqui dos movimentos de Woodstock e toda a cultura hippie, né? A guerra do Vietnã, e também esses movimentos que nós temos hoje de orientação marxista, né? Forjados aí na escola de Frankfurt, que pregava uma nova moral e cuja a síntese máxima se expressava pelo jargão: faça amor e não faça guerra. E a música, ela foi usada como um ponto de ignição. Então, se muitas vezes achamos que a música, ela não exerce um papel em nós, no nosso comportamento, nós podemos estar muito assim, enganados, né? Só consultarmos a história e vamos ver o quanto que a música serviu muito bem com esse papel aí para degradação moral e, ao mesmo tempo, do relativismo aqui da beleza. E por que isso, né? Porque a música, ela é a arte que mais facilmente toca o nosso coração e ela consegue mover os nossos sentidos. Então, estudar aqui os critérios e dos princípios da objetividade da beleza, referente aqui à música, vai ajudar, então, a vacinar os nossos filhos de tudo aquilo que é nocivo também à moral. Então, essa importância que muitas vezes não se dão muito nas formações, seja em escolas que a música já foi retirada, ou quando é colocada uma música, um ensino de música, ela passa apenas por umas séries iniciais, já logo se deixa esse ensino da música, e você não continua esse processo de formação para a objetividade da beleza. Então, se faz uma formação mais técnica para que a criança toque algum instrumento e não elevando o seu conhecimento depois de um processo também, é claro, de estudo prático da música, que faça um trabalho também filosófico sobre isso. Principalmente ali com a juventude, né? Nós temos ensino médio, já teria uma capacidade de trabalhar algumas obras sobre a questão da beleza. Aqui, né, eu recomendo alguns livros, inclusive para os jovens. Tem um amigo meu aqui de Curitiba mesmo, né? Tiago Teixeira, que ele fala sobre a estética musical em Santo Tomás de Aquino. Então, uma obra que também seria interessante para os pais, professores, né, saberem sobre a beleza em Santo Tomás de Aquino. Não que ele fale especificamente sobre a música, mas ele já nos dá uma orientação. Ou também a obra de Santo Agostinho, né, sobre a música. Então, são obras mais filosóficas e que os jovens poderiam, aqui, com uma boa orientação, ler. Mas, então, vejam que a visão que se tem hoje de beleza, ela é bem diferente dos antigos. Quando eu cito aqui, por exemplo, Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, a beleza para os antigos tinha mais um sentido técnico e amplo do que hoje. Porque se observava nos objetos, através dessa proporcionalidade que eu falei sobre entre os elementos, a beleza ela envolvia, então, questões morais, éticas, como as virtudes, o bem e a utilidade das coisas. E aqui nós podemos já lembrar Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em que ele vai dizer que o belo é aquilo cuja apreensão agrada.
Tem alguém com o microfone aberto, só para isso. Não distrair, né? Mas, então, São Tomás de Aquino fala que o belo é aquilo cuja a apreensão agrada. Então, esse conceito de belo, ele diz respeito tanto à potência apetitiva, ou seja, aquilo que causa em nós um deleite, mas também à nossa potência cognoscitiva, ou seja, aquilo que causa um deleite na sua apreensão. Então, o belo, ele não é simplesmente aquilo que deleita, e nem simplesmente o que é conhecido, mas aquilo que deleita pelo seu conhecimento. Então, se eu escuto uma música, e eu posso aqui, com um exemplo, colocar o Dies Irae, né? Um canto gregoriano, e você tem essa melodia do Dies Irae, que talvez, não sei se vocês conhecem, né? Conhecem é um canto para o dia de finados. E essa melodia, Dies irae, dies illa, solve secula in favilla, essa melodia, quando você conhece e sabe o teor dessa melodia, e depois você escuta, por exemplo, uma obra de Liszt, que é a Totentanz, em que ele fez para um concerto para piano e orquestra, em que ele usa este tema musical para esse concerto. Então, você entendendo o que significa esta música no gregoriano, e depois você começa a escutar essas melodias, essa melodia do Dies Irae, sendo tocada pela orquestra ou pelo piano num concerto, e você entende o trabalho musical que foi feito ali, numa obra grandiosa para a orquestra, você começa a apreciar melhor aquela obra. Porque você está entendendo o significado, os símbolos que estão ali, quais os instrumentos que ele usa. No início, ele usa os trombones, então, instrumentos de metais, para anunciar que o Dies Irae é esse canto que vai falar sobre a vinda de Deus para julgar os vivos e os mortos. E ali, usando esse material melódico do canto gregoriano, Liszt, que foi então o compositor, coloca isso num plano para uma orquestra e você vai escutar esse Dies Irae, essa melodia, primeiro lá nos trombones e nos instrumentos de sopro, como anunciando a vinda de Deus. Então, essa compreensão, talvez só escutar essa obra sem um conhecimento, talvez isso pode me agradar ou não. Eu posso escutar aquilo e falar, não gostei. Mas quando você começa a escutar essa obra, ter uma percepção mais aprofundada do que o compositor queria dizer com essa música, então isso vai lhe agradar. Aqui existe um deleite, que é isso que São Tomás de Aquino está falando. Não sei se vocês compreenderam isso que eu estou aqui, se está claro. Bárbara, depois você pode também ir deixando com o pessoal, né, algum comentário, né, se eles estão entendendo. Que aqui a gente não está vendo o pessoal, né, com as câmeras, então a gente não vê muitas reações. Quando a gente está numa palestra ao vivo, assim, a gente vai vendo as reações das pessoas, né? Sim, gente, quem quiser abrir a câmera, até se puder, eu peço que o faça, porque esse é o bom da gente poder usar essa plataforma aqui, da gente poder se ver, interagir, e o chat está aberto também. Quem quiser ir já mandando perguntas, eu posso ir juntando e no final o maestro pode nos responder. Perfeito. Então, quando nós estamos falando sobre essas questões de beleza na música, é importante a gente entender que existem esses elementos de proporção, de integridade e de clareza, que é, então, aquilo que são as coisas próprias do que é belo. Então, quando eu tenho proporção, eu escuto uma música e eu percebo que
os instrumentos que estão ali durante certa melodia, eles estão equilibrados. Eu consigo escutar mais, seja os violinos ou flauta cantando a melodia. A percussão, nesse momento, se cala, fica mais em silêncio, para que possa estar mais claro, às vezes, um solo de um clarinete, em que é um instrumento mais, um som mais aveludado, mas não é um som muito forte. Então, eu preciso que a orquestra diminua a sua massa sonora para escutar aquele solo. Então, existe essa proporção. Então, os compositores, eles vão nas obras, falo aqui da música clássica, por exemplo, mas eles estão atentos a isso, de como fazer com que a proporção da sonora possa deixar claro a sua mensagem, aonde ele está querendo agora dar mais ênfase, seja a melodia, ou aquele momento é mais para a percussão, e a orquestra diminui também, os violinos diminui, param de tocar para que apresente um pouco mais a parte rítmica, para dar ênfase, seja aquele momento da obra. Então, essa proporção é um dos elementos da beleza. Depois, a integridade, em que eu não vou mudar aquilo que é próprio da obra. Se eu estou fazendo, hoje tem muito essa questão de releitura, né? A gente pega, assim, essas ideias. Vou fazer a Quinta Sinfonia de Beethoven, e o pessoal faz uma releitura dessa Quinta Sinfonia, trazendo outros elementos, colocando sons a mais, ou fazendo num ritmo brasileiro a Quinta Sinfonia, enfim, o pessoal começa a inventar, perde a integridade da obra, né? Então, a gente precisa respeitar também aquilo que o compositor fez. E a clareza é ela comunicar aquilo que realmente ela está expressando. Se eu estou falando do Dies Irae, essa obra ela tem uma ideia musical que eu preciso estar claro. Ele está falando sobre a vinda de Deus para julgar. Então, a sonoridade dessa obra, ela é um pouco mais misteriosa, em certos momentos mais dramática, porque, por exemplo, como Liszt coloca lá as trombetas soando de uma forma forte, para causar em nós esse impacto da vinda, do julgamento, né, que teremos particular com Deus. Então, a obra tem essa clareza, ela expressa muito bem essas ideias. Então, aqui, para educar para a beleza, aqui nós estamos falando o ouvido, mais do que só escutar uma obra, a gente precisa compreender. É algo intelectivo, é da razão. E nós precisamos, então, educar o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa imaginação. Quando educamos cada uma dessas áreas, o intelecto para conhecermos a verdade, a vontade para querermos o bem, e a imaginação para contemplarmos a beleza. E assim, nós não seremos levados pelo relativismo, achando que tudo tem o mesmo valor. Seja uma sinfonia de Haydn como o funk da esquina. Então, ou sertanejo, ou rock. Então, estou mostrando aqui que existe algo objetivo que faz com que a gente tenha clareza por que essa obra realmente ela é bela. Isso passa, então, por uma educação. E o gosto musical, ele precisa ser educado. Mas a gente não é somente colocar uma música e achar que isso já está educando. Não. Passa pelo intelecto. Então, precisa explicar melhor as obras. Precisa conhecer mais sobre determinado compositor,
período histórico. Então, isso também é importante, fazermos esse caminho, de não só colocar uma criança ou um jovem para escutar uma música, que às vezes eles vão achar chato, eles não vão gostar, vão achar que aquilo ali, enquanto não levar à razão, é claro que vamos fazendo esse processo de escuta com várias idades, mas aqueles que já estão na idade da razão, a gente já pode apresentar mais argumentos que torna aquilo uma apreciação realmente sobre a beleza, a sua objetividade. Então, a beleza, ela importa para educar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa inteligência e também a nossa alma. A beleza, então, ela não serve somente para o deleite dos sentidos. Eu vou escutar essa música porque agora eu quero ficar mais animado. Eu quero escutar essa música porque vai me levar à oração. Muito bem. Ela serve também para isso, para um deleite. Mas ela também serve para nos aproximarmos de Deus cada vez mais. E Deus, lembrando, ele pela inteligência é que nós vamos conhecer e amar mais a Deus. Hoje nós vivemos muito numa mentalidade protestante em que nós temos apenas o sentimento muito aflorado para uma vida, seja na espiritualidade ou até mesmo em sociedade. As nossas ações é muito mais pelo sentimento do que pela razão. Então, pais e professores precisam influenciar as crianças com a beleza musical. E porque precisam influenciar? Porque Deus imprimiu em todas as suas criaturas pequenas frações da sua infinita beleza. E Deus nos deu a música, né? Nós temos isso já na Sagrada Escritura, em que no livro do Gênesis, dizendo o pai da música, que era Jubal, né? Então, da descendência de Caim. Então, a música, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade de nos fazer contemplar a Deus. E, dessa forma, ela proporciona aos nossos débeis sentidos algo que no céu nós teremos de infinito ao contemplá-lo face a face. E, é claro, sabemos que é pelos sentidos que somos, primeiramente, levados à contemplação. E é por isso que educar os nossos filhos, né, para enxergarem a beleza nas criaturas, é essencial para que eles aprendam a distinguir aquilo que é bom do que é mal. Então, da boa música e da música ruim. Então, aprender a buscar o belo, o bem, a verdade. Pois Deus é o supremo bem. Deus é a beleza infinita, é a verdade eterna. Então, pais e professores precisam oferecer boas músicas para as crianças. Então, para educar o seu gosto, como eu disse, o gosto, a gente precisa educar o seu ouvido, a sua memória, as suas referências de beleza sonora. Então, a música é a arte que mais facilmente toca o nosso coração e consegue mover os nossos sentidos. Então, ela mexe com os nossos sentimentos, com o nosso interior, com as nossas emoções. Então, educar para o belo musical é também uma das tarefas que nós precisamos cumprir com as nossas crianças. Aristóteles, na obra Política, no livro 8º, ele vai falar sobre educação musical. Ele diz: a música é o princípio de todos os encantos da vida. Que a música conduz, de algum modo, à virtude, tal como a ginástica confere ao corpo outros atributos. Também a música pode conferir outros ao caráter,
se for capaz de habituar a um uso correto. Então, veja que Aristóteles está colocando aqui sobre essa função da música conduzir a nossa virtude. Então, no estudo da música, falei essa semana numa live de um livro chamado A Boa Educação, de um bispo chamado Tihamer Todt, A Boa Educação. E ele tem lá um capítulo que ele fala sobre o estudo da música. Ele vai falar sobre a perseverança, porque quando você faz um processo de estudar um instrumento como um piano, exige que você tenha perseverança, que você saiba resolver aquelas dificuldades do estudo, seja o piano, seja o violão, enfim, outros instrumentos, o canto, vai exigir de você uma perseverança. E isso também porque você percebe que não é um estudo de 6 meses que vai te tornar músico. Você precisa isso por uma vida, né? São décadas de estudo. Então, isso vai mostrando também, na educação com a criança, de que as coisas não são assim tão fáceis, tão simples, como hoje se oferece, né? O estudo de uma forma tão rápida. Então, aprenda inglês em 6 horas. O pessoal hoje fala. Então, tudo isso é muito rápido e a gente precisa mostrar, e a música ela educa também para essa capacidade de percepção de que algo árduo, exigente, para fazer uma coisa bela, exige muito, né? Então, isso também tem essa função da virtude. Então, por isso esse uso correto, né? Habituar a um uso correto, a ouvir uma boa música, a estudar também um instrumento. Então, a música, ela exerce uma grande influência na psicologia humana, seja pelo deleite que ela pode proporcionar, seja também pelas paixões ou as disposições interiores que ela pode suscitar. Então, ela pode suscitar em nós a perseverança. Então, aqueles vícios que às vezes pode ter, seja a preguiça, então, de não estudar, de não ser firme. Então, a música ela também proporciona essas disposições interiores. Quero aqui, Bárbara, não sei quanto tempo ainda, né? Você vai me falando aí o tempo que eu tenho. Não estou ainda na metade, mas se eu posso estar aí falando até que horário, né? Sei que tem um tempo para perguntas também, né? E aí você vai me colocando a par aí sobre o horário. Nós temos no prólogo de Orfeu, do mito, né? Podemos dizer, de Orfeu, ali falando sobre a música. Não sei se vocês conhecem sobre o mito de Orfeu, mas tem ali Monteverdi, por exemplo, um compositor, escreveu a primeira ópera, né? Que nós temos na história da música, a primeira ópera, foi justamente Orfeu, né? De Monteverdi, que é colocado como um marco do início da ópera. No prólogo do cântico ali de Orfeu, vai ser dito assim: perante vós me apresento, nobres senhores e flores da realeza, de quem narra a fama excelsos dons. Sou a música, com suaves acentos, tranquilizo os corações agitados. Observem a música aqui, a música se apresentando e colocando como uma das suas qualidades, tranquiliza os corações agitados. Hora de nobre ira, hora de amor, posso inflamar as mentes mais gélidas. Então, a música inflama as mentes mais gélidas. Em cítara de ouro, canto para os ouvidos mortais, e suas almas elevo aos céus.
Então, uma outra finalidade da música, elevar a alma aos céus. E a música das esferas. Meu tema é Orfeu, aquele com seu canto dominou as feras, que foi amado em Pindus e em Helicon, e que com seus rogos escravizou o inferno. Então, lembrando aqui que Orfeu ia tocar, porque, então, ele vai aos infernos, ele desce aos infernos para resgatar a sua amada. Né? Não vou aqui agora falar sobre o mito, né, de Orfeu, mas vocês podem depois pesquisar também. Mas essa era a finalidade, né, de Orfeu, de ir resgatar a sua amada ao inferno, e ali ele consegue domar as feras com a sua cítara, com o seu canto. Né? E agora, enquanto os cantos alternam, ora jubilosos, ora sombrios, não se mova pássaro nessas frondes, não se ouça nesses rios onda sonante, e toda aragem se detenha em seu caminho. Então, mostrando aqui do poder da música sobre a natureza, sobre os animais, então, sobre os seres, né, ali do inferno. Segundo essa descrição, então, a música, ela opera poderes específicos em lugares específicos. E aqui, citando mais uma obra, né, que vocês poderiam ler, que é Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Mink Dunk. Então, um trabalho que ele fez referente a esse poder da música. Ele médico e depois foi estudar música e relata aqui a degradação da música na França e ele tentando, de algum meio, através de poderes públicos, resgatar a boa música, porque ele estava vendo uma grande influência, e isso por também questões de governo, colocando o rock, o pop, enfim, estilos musicais que estavam cada vez mais degradando os jovens, e isso ele fala por experiência, porque ele fazia patinação no gelo, e ali ele percebe, já em uma década que ele julgava as competições, como que foi decaindo a qualidade dos patinadores quando começaram a utilizar esse tipo de música. Né? O rock, o pop, enfim, ele vai falar aqui de um ritmo chamado ritmo tam-tam, né, no livro. E o quanto que isso opera, né, como eu disse aqui, poderes específicos em lugares específicos. Portanto, de alguma forma, isso resume as várias experiências de escuta que nós podemos ter de uma música. Ou seja, as diferentes maneiras que nós podemos escutar e apreciar a música. Interessante nós notarmos a ordem que esses lugares são apresentados no texto, aqui de Orfeu. Né? Primeiro, ela tranquiliza os corações agitados. Percebam isso, né? O coração que nos remete aos sentimentos, tá? Então, alegria, tristeza. Como eu disse, a música hoje era uma música muito sentimental. Então, hoje, aqueles que produzem música sabem aonde fazer com que sejamos movidos. Então, 99% da população atualmente busca as músicas apenas para uma compensação para os seus sentimentos. Então, a música que nós temos hoje, ela é puramente uma expressão de sentimento. As composições falam de paixões, de assuntos totalmente materiais. Né? Agora, quando eu estou falando isso, não significa que o afeto na música é ruim. Não, não é ruim. Né? Os compositores do período barroco também sabiam utilizar muito bem a questão das escalas, das tonalidades, para criar em nós certos sentimentos. Acontece que a música de hoje, com o seu ritmo e também
sua letra. Então, tudo hoje está só voltado para a parte do sentimento, né? E perdemos essa questão de refinar um pouco mais, desenvolver a nossa habilidade de escutar a música de uma forma mais racional. Santo Agostinho, né, conforme eu falei aqui nesse tratado de música, que é o De Música, ele vai falar que os afetos que repercutem bem, então, eu posso ter bons afetos, né? A partir da nossa audição, ela provoca uma coisa boa, um afeto bom. E ele está pautado por uma concepção objetiva de beleza, que é o equilíbrio numérico de proporções. Então, quando Santo Agostinho, nesse livro aqui, ele vai falar sobre a questão do ritmo, que é algo mais presente, né? Essa obra aqui, ele ia escrever, Santo Agostinho escreveu depois uma outra obra sobre melodia, que é chamado do Melos, né? Mas ele não teve tempo suficiente para escrever uma outra obra, ele escreveu somente essa daqui. Mas ele fala sobre essa questão dos bons afetos, pela proporção numérica que existe, que ele vai falar da questão da métrica, então, do ritmo na música. Então, eu preciso aqui abrir um parênteses sobre a audição, né? Dentre todos os sentidos, parece ser a audição o mais importante para a sensibilidade e o equilíbrio mental do homem. Por quê? Porque mais de 60% dos influxos nervosos sensoriais que chegam ao cérebro são de origem auditiva. Isso aqui falo que está nesse trabalho do Dr. Mink Dunk, que é um trabalho do Dr. Moret, francês, que chama-se Musique et Santé, que é de 1985, um trabalho, então, sobre esses influxos, né, sensoriais que vêm pela audição. A audição é algo tão básico, né, tão primitivo na natureza humana, que isso acaba também, às vezes, ficando até assim invisível, às vezes, porque é algo próprio da nossa sobrevivência, e isso acaba até sendo banalizado. Pensando aqui referente à música, isso é pior ainda, pois esse sentido é esquecido e a sua importância é tão diminuída. E assim, não sei se tenho tanto tempo, né? Mas para explicar sobre uma questão tão básica com relação à questão da educação, assim, da audição, Bárbara, vai me falando aí o tempo. Não, tá bom. Tem uma pergunta aqui. é, Já Mas acabou o pode. tempo? Não, não acabou. Mas pode continuar Ah, tá. falando. Depois você me avisa que eu começo a falar as perguntas. Quem ainda não enviou sua pergunta, pode mandar aqui também. Só um comentário. Quem tiver com dificuldade. Bom, eu ia falar do áudio, mas se eu der orientação falando, a pessoa também não vai ouvir. Então, eu vou escrever aqui que é mais fácil. Pode seguir, maestro. Obrigada. Tá certo. Vejam, quando a gente vai falar sobre audição, né, quando a gente vai falar de apreciação musical, da formação do bom gosto musical, que é tão importante, talvez a gente possa achar que escutar e ouvir é a mesma coisa. Existe aqui uma distinção na raiz etimológica dessas palavras. Quando eu estou falando escutar, escutar do latim vem ascultare. Significa inclinar o ouvido. Inclinar o ouvido. Interessante que, bom, não sei se vocês sabem, mas eu tive uma experiência monástica, né? Fui monge beneditino por 5 anos, e então conheço bem a regra de São Bento, né? Por ter vivido no mosteiro beneditino por um tempo. E São Bento, ele começa a regra dele com essa palavra, obsculta o fili magistri. Então, escuta, filho, os preceitos do mestre. Então, assim que São Bento começa a sua regra, né?
de escutar. Então, significa inclinar o ouvido. E ele continua: inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai. Quando São Bento começa, então, na regra, falando de escutar, inclinar o ouvido, aqui ele está falando não apenas, né, do órgão, né? Mas ele está falando de ouvir com atenção, tomando conhecimento do que você está ouvindo. Então, escutar é diferente de ouvir. O que é ouvir? A palavra ouvir do latim quer dizer audire. Audire refere-se então ao sentido da audição, captar os sons pelo ouvido. Então, audire é só você captar o som. E ascultare significa você prestar atenção, ouvir com atenção. Então, é diferente de você dispor o ouvido a uma mensagem sonora, porque você pode totalmente só escutando. Como eu estou escutando, não sei se vocês estão escutando agora aqui, um barulho, né, no fundo, alguém aqui com uma máquina ligada. Eu só estou escutando, né? Mas meu foco agora está aqui com vocês, né? Agora, ouvir é puramente acidental. Você não tem controle. Você escuta, e você escuta várias coisas durante o dia, né? É acidental, ouvir é acidental. Agora, escutar é intencional. Prestar atenção é intencional. Como vocês estão fazendo aqui comigo agora. Vocês estão dando atenção. Então, vocês estão ascultando, né? Isso é diferente. Então, ouvir é acidental e escutar é intencional. Então, nós podemos, inclusive numa apreciação musical, ouvir músicas. Ouvir. É acidental. Você põe no carro. Você está fazendo uma atividade em casa. Você está ouvindo. Isso pode, muitas vezes, se tornar como um segundo plano, uma música, mas você está mais conversando com alguém e tem uma música de fundo, né? Você está numa praça de alimentação, tem uma música de fundo. Você está ouvindo ali alguma coisa, mas você não está dando atenção. E é isso que nós devemos fazer para uma formação sobre o belo. Nós devemos ascultar, ouvir com atenção, parar. Às vezes nós não paramos para fazer as coisas, para ouvir uma boa música. Ir no concerto. O fato de você levar uma criança, por exemplo, a um concerto, significa que você está dando atenção àquilo, né? Então, você parou de fazer todas as outras atividades e você está agora se concentrando em sentar, ouvir aquela obra num teatro, enfim, né? Em algum lugar, uma apresentação. Então, parar. Vejam que escutar é uma habilidade que a gente desenvolve, como eu disse, né? Formar o gosto a gente desenvolve. E escutar também é uma habilidade que se desenvolve, que pode ser aprendido. Então, ouvir com atenção. Vejam que o ouvido ganha vida no 45º dia da gravidez. Isso aqui, uma informação, né, sobre os outros sentidos. A visão, por exemplo, né? A visão é só depois. Então, o ouvido vem primeiro que a visão. Nossos sentidos ali na formação já interna. Por isso que as mães ouvir uma boa música, mesmo na gravidez, né? Algumas colocam até o fone assim de ouvido, põe na barriga, né? Porque as crianças, o feto já está ali recebendo essas informações.
E veja que nós estamos numa sociedade, né, em que hoje assim, vai negligenciando o ouvido e vai dando mais atenção à visão. A nossa sociedade hoje, ela vive mais numa questão visual e não tanto auditiva. Então, já desde a infância, né, quando a criança, por exemplo, ela vai tomando mais consciência daquilo que ela vê, né, e você vai atravessar uma rua, por exemplo, né, você fala para a criança, para ela olhar para os dois lados, e não para ela escutar. Olha, está vindo um carro. Você fala, olha para os lados. A gente não desenvolve a audição. Então, vivemos numa sociedade que dá muito valor à visão e pouco para a audição. Então, em outras palavras, nós dependemos dos olhos como meio de sobrevivência, mas enquanto isso a gente negligencia os ouvidos, que conduz cada vez mais a um empobrecimento do nosso sentido da audição. Desenvolve pouco a audição. Por isso, quando eu fiz assim primeiro curso, né? A Bárbara comentou ali, um primeiro curso que eu fiz de iniciação musical, nesse curso, essencialmente, eu trabalhei o desenvolvimento auditivo nesse curso de iniciação musical. As minhas aulas ali no curso, cada módulo é trabalhar o processo de desenvolvimento auditivo. Então, esse foi um primeiro curso que eu fiz de iniciação musical. E agora, depois de desenvolver o ouvido, eu fiz um segundo curso, que foi o de música clássica para crianças, que é você agora saber escutar melhor, apreciar. Então, primeira coisa, a gente tem que desenvolver o ouvido, a habilidade auditiva, perceber melhor se é grave, se é agudo, se é forte, se é fraco, se é curto, se é longo, se esse som é de um violino, se esse som é de um trompete, se esse som é de um piano, se esse som é de uma flauta. Desenvolver essa percepção. Porque a criança, depois, quando ela vai para a alfabetização, ela vai precisar ouvir muito. E ela não tem desenvolvido o ouvido. Ela está, hoje, num mundo mais visual. E aí fala-se de déficit de atenção. Por quê? Porque a criança não desenvolveu a habilidade de ouvir. Portanto, isso nos encoraja, né, aqui também, a desenvolver a educação auditiva também para a beleza, né? A ouvir, hoje podemos ouvir sem escutar, infelizmente, né? Podemos ouvir sem escutar, sem prestar atenção. Então, uma identidade cultural do indivíduo repousa principalmente sobre a identidade sonora. Se nós hoje vivemos em tempos difíceis, inclusive até na igreja, uma crise dentro da igreja, né? Lembremos o que vai dizer São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Fides ex audito, auditus autem per verbum Christi. A fé, ela vem pela audição, e a audição pela pregação de Cristo. Se hoje nós também atravessamos crises na fé, é porque nós não sabemos ouvir com atenção. E aquilo que muitas vezes também, inclusive, é falado, né? A forma como é apresentado os ensinamentos. Porque Jesus disse, né? Ide por todo mundo e ensinai a observar tudo que vos ordenei. Está lá em Mateus capítulo 28. Ou seja, percebam que a identidade, a fé, enfim, a cultura vem pela audição. Mas não é só ouvir, é ouvir com atenção. Bom, quando
nós falamos sobre arte, nós vemos que uma degradação da arte começou lá na Renascença. Já lá na Renascença, com toda uma visão de retorno aos gregos, de um culto ao corpo. Então, a pintura da Renascença, se vocês pegarem Michelangelo, algumas de suas pinturas, mostra uma Nossa Senhora segurando o menino Jesus, assim, no ombro, musculosa. Não sei se vocês já viram esse quadro de Nossa Senhora segurando o menino Jesus, assim, né? Uma Nossa Senhora, assim, com bíceps desse tamanho, assim. Então, colocar, principalmente, o homem como centro, já começa lá na Renascença, a volta aos mitos dos gregos, a poesia grega. E aqui, essa degradação que começa na Renascença e depois, que é o naturalismo, né, que nós chamamos, depois deixando de retratar as coisas espirituais, foi ainda catalisada pelo movimento protestante, depois iniciado por Lutero em 1517, também na esfera religiosa, que culminou no subjetivismo, que colocou que o homem é que decide aquilo que é verdadeiro. Então, nós estamos falando aqui do relativismo como uma consequência com relação à beleza. Então, não tenho assim tanto tempo agora para falar sobre todo o processo de degradação que começa na Renascença e passa depois pelo período barroco, enfim, e vai descendo a ladeira, né? Que vai realmente assim decaindo cada vez mais a arte, mas a música ainda nós precisamos resgatar uma boa compreensão das obras, não somente pela audição, mas também pela inteligência. Então, conectando o afeto com a razão, que é isso que eu estou aqui esperando assim, que vocês entendam, espero estar sendo claro, de não ficar apenas numa questão só de ouvir e gostar daquilo, mas de você entender melhor as obras, né? Que isso é a objetividade da beleza. Então, se nós fizermos esse processo do intelecto, né, para conhecermos a verdade, né, e a vontade para querermos o bem, e a imaginação para contemplarmos a beleza, aí nós vamos deixar realmente essa visão, né, tão relativista da arte. Então, o mundo em que nós vivemos, ele tem necessidade de beleza, conforme nos disse o Papa, né, para não cair no desespero. E nós devemos escutar uma música guiados pela inteligência. E aqui eu cito Santo Agostinho, né, que o conhecimento do bem, ele não é suficiente para praticá-lo. Ou seja, para fazer o bem, eu preciso conhecê-lo. Mas, além de conhecê-lo, ele precisa me atrair, ele precisa me seduzir, e eu preciso amá-lo. Se eu não amar o bem, se eu não me sentir atraído pelo bem, eu até posso ter um conhecimento intelectual do bem, mas eu não vou fazer o bem. Perceba que aí nós entramos numa outra esfera. Além de conhecermos pela inteligência, pela razão, uma boa música, a objetividade da beleza, eu tenho que me sentir atraído por aquilo. Eu preciso amar essa boa música. Não basta eu só conhecer intelectualmente. Eu tenho professores na faculdade, quando eu fiz música, que conheciam muito bem as obras, as sinfonias,
de Liszt, de Beethoven, de Berlioz, mas eles não eram atraídos mais por aquela beleza e não a praticavam. Então, mais do que só conhecer, agora nós precisamos praticar, ser atraído por ela. É por isso que um grande santo, que é da área da pedagogia, que é Dom Bosco, o seu processo com as crianças, ele dizia que um oratório sem música é como um corpo sem alma. A ênfase que Dom Bosco dava à música, e aqui não qualquer música, mas principalmente o canto gregoriano, que Dom Bosco tinha uma predileção de ver os seus meninos cantando o canto gregoriano, seja na liturgia, mas também fora da liturgia, quando Dom Bosco preparava a banda para sair pelas ruas de Roma, tocando com seus filhos, e ali praticando, levando a boa música, e as pessoas saíam nas ruas para ver os meninos de Dom Bosco tocando seus instrumentos. Então, além de conhecer e saber que é boa música, de praticar esse bem, de levar a boa música a outras pessoas, e é isso que nós devemos fazer, então. Depois de conhecer a boa música, praticar essa boa música levando para mais pessoas. Que é essa finalidade também do ensino da música. Não ficar somente com você, mas você poder levar isso a mais pessoas. Que é então isso que Santo Agostinho está dizendo, que só o conhecimento intelectual não basta, né? Eu preciso fazer o bem. Eu preciso ensinar isso para mais pessoas. Essa finalidade aqui, por exemplo, quando criei esses cursos, né, online, seja de iniciação musical, seja de música clássica para crianças, é de fazer com que esse bem chegue a mais pessoas. Isso não pode ficar somente comigo, né? Conhecendo esse bem, eu preciso levar. Aqui, então, existe uma diferença do bem na ética agostiniana e socrática, né? Porque para Sócrates, só o conhecimento do bem já é suficiente para praticá-lo. Para Sócrates, basta você conhecer o bem que você já vai praticar. E para Santo Agostinho, não. Eu preciso, além de conhecer o bem, que é um pressuposto necessário, né? Mas além de conhecer o bem, eu preciso me sentir atraído por ele e ao mesmo tempo amá-lo. E aí amar a boa música, né? Me sentir atraído para ouvir. E esse gosto ele vai aumentando, realmente, né? Cada vez mais você conhece uma obra, você tem conhecimento de uma música, da beleza que aquele compositor colocou ali naquela obra, das proporções, do que ele queria dizer através dos sons. Aí você se sente atraído, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer outras obras. Então isso faz com que você pratique, que você ame realmente essa boa música. Bom, espero aqui, Bárbara, não estourar o tempo. Eu sei que tem uma programação, né? Não, tá E ótimo. A gente poderia ficar aqui ouvindo o dia todo. Mas tem algumas perguntas, de fato. certo. Deixa eu levantar aqui algumas perguntas, que isso a gente já pode ir respondendo também. A Eliette perguntou assim: Bom dia, meu filho tem 15 anos e estuda violino há 4 anos. Porém, onde estuda não contempla o belo. O que recomenda para ele estudar, visto que encontramos dificuldades em encontrar partituras adequadas? Ele, acho que parece que ele tem ficado interessado em Beethoven, também em Quatro Estações, Vivaldi, e está estudando. Sim. É, o estudo, assim, de um instrumento, você tem que ir apresentando realmente boas obras, né? Acho que o primeiro passo é encontrar um bom professor que possa orientá-lo também com relação a um repertório que contemple a beleza, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, os professores que vão sendo formados com essa mentalidade relativista, eles acabam trazendo repertório mais moderno ou muito facilitado, músicas muito bobinhas assim para ser tocado, tema de filme apenas, né, algumas coisas assim,
e deixa de lado esse repertório clássico, né? Então, a gente precisa, então, como falou ali, Vivaldi, Beethoven, claro, é, tem que ver no nível, já que ele se encontra, para ele começar a fazer, por exemplo, seja um concerto, né, um concerto de Vivaldi, com 4 anos de estudo de violino, sendo um estudo muito bem assim orientado, com 4 anos já começa a pegar os concertos, né, e começa com os concertos de Vivaldi, né? Digo isso porque eu tenho minha filha, né, que faz violino, é, e ela já está nesse processo, já começando a estudar os concertos de Vivaldi. Então, você começa com um processo ali, estudando, não sei se talvez o método Suzuki, que é o mais conhecido, mas já vai chegar um momento que o método Suzuki ele traz assim trechos de concertos, trechos de concerto de Vivaldi. Então, ele vai trazendo o método Suzuki que ele traz apenas um movimento, porque o concerto ele tem 3 movimentos, né? Então ele traz um trechinho lá do concerto. Mas agora precisa começar como eu falei, a inteligência, a entender o processo que você tem numa obra, né? Eu vou pegar um concerto, ele tem o primeiro movimento, tem o segundo e tem o terceiro. Geralmente o segundo movimento é o que se usa mais no início, porque ele é mais lento. Então, você ainda não tem tanta agilidade para tocar, você começa pelo segundo movimento, que já tem uma beleza ali, né? Mas aí já começa a entender melhor o processo assim da estrutura da música. Então você tem o primeiro movimento que é rápido, o segundo movimento que é lento e um terceiro movimento que é rápido, novamente. Então, esses concertos eu recomendo que se com o seu professor, se está fazendo 4 anos, ver o nível e se ele já consegue começar a fazer esse tipo de repertório, né? Pedir, solicitar ao professor que faça esse tipo de repertório, né? Começando ali com o barroco. Emir, não sei se você vai concordar, mas uma coisa que eu percebo também talvez pudesse ajudar se ela conseguisse, ainda que online, algum professor que realmente visse a beleza, assim, a importância, né? Porque às vezes só solicitando, se o próprio professor não é um entusiasta, digamos assim, não é uma pessoa que realmente Sim, tem isso como um ideal, às vezes ele, assim, ele não vai, que o que eu quero dizer aqui é que ele pode até, tá bom, eu vou ensinar isso daqui, mas se ele realmente não ama aquilo que ele está fazendo, ele não vai contagiar, digamos assim, né, aquele sim, sim. discípulo. É, Então, nesse sentido é tão positivo, né, que online a gente consiga, acho que para quem está começando no instrumento é mais difícil, né, no online, exato. mas quando você já Sim. tem, né, uma certa bagagem, como é o caso, a própria academia a gente oferece aqui algumas aulas online de instrumento, o professor ADMC oferece também aula de instrumento online? Não. Sim, sim, eu faço aulas de instrumento, caso piano, flauta transversal, daí no caso com as crianças que é a flauta doce, né? Isso. Agora, violino, daí também posso indicar professores, mas não sei se vocês têm já um professor de violino, né? Mas posso Violino, indicar também. violino, engraçado, a gente tem um professor que toca violino, mas ele é professor de filosofia. Então, a gente também oferece piano, violão e flauta aqui na academia, mas violino também não. Mas também é fácil, né? Isso que é a vantagem, né? Da gente poder conseguir chegar a Sim. esses professores pela internet. Então, depois a gente, se tiver interesse, a gente pode colocar no grupo algumas indicações. É, uma outra Mas isso é muito pergunta. importante, viu, Bárbara? É que você realmente falou. Porque muitas vezes os professores, a gente não pode esquecer que o ensino, ele parte do mestre, né? Então, assim, é o amor, o conhecimento que ele tem ali por aquilo que ele está ensinando, é que ele vai contagiar os seus alunos, né? Então, importante, se não encontra, às vezes, um bom professor, e se ele tem a possibilidade de fazer uma aula de vez em quando online, né, com um professor que, assim, mais indicado, um bom direcionamento para um bom repertório, com uma compreensão melhor sobre a questão da beleza, né, ali de repertório. Então, faça, né, isso vai ajudar, né, e continue ali com o professor, às vezes, umas questões mais técnicas, né, que você precisa também na aula presencial, você precisa resolver, que você precisa ali orientar o aluno com relação à postura da mão,
arco, né? Violino ele tem toda uma questão de postura para arco, então isso exige um trabalho presencial. Mas é uma questão sobre repertório, uma orientação, uma tutoria dentro de uma área assim, mais sobre repertório, vale a pena também, né? Fazer online. Tá ótimo. Uma outra pergunta ainda nessa linha é qual idade, né, o senhor recomenda o início do aprendizado do piano e do violino? Também, aproveitando que uma outra pessoa pediu já o contato do maestro para aula de piano online. O maestro ele está lá no nosso grupo, eu vou colocá-lo como administrador também, para que ele possa colocar lá, logo aqui ao fim da palestra, os contatos dele, redes sociais, onde vocês possam encontrá-lo. Mas então, maestro, Sim. qual idade que é melhor começar o piano e o violino? Bom, na verdade, eu sempre falo que nós no Brasil, nós temos uma mentalidade assim, de que as coisas têm que ser mais tardia, né? E a gente precisa entender que o processo de iniciação no instrumento, ele vem primeiro com uma boa preparação, uma boa iniciação musical, que é feita aí a partir dos 3 e 4 anos. Então, você começa com essa iniciação, com canto, principalmente. Então, o canto ele é muito importante, né, nesse primeiro processo com a criança. Então, para trabalhar, né, justamente essa questão da reprodução afinada das notas, enfim, com as cantigas, com as canções, né? E depois a gente passa para a flauta doce, que aí vem um trabalho aí pelo menos de 2 anos de flauta doce. Então, feito um processo de iniciação musical com a criança, desse desenvolvimento auditivo, da percepção rítmica, aí a gente começa com o instrumento. Eu falo da flauta doce, inicialmente, e depois aí de uns 6 meses de flauta doce, que você desenvolve com a criança a leitura da partitura, que a flauta doce ajuda nesse processo da leitura da partitura, então aí você começa com o instrumento. Então, eu estou dizendo aí, em torno de 4 anos, 4 anos e meio, a criança já pode começar, seja o piano, seja o violino, se ela fez esse processo já de iniciação musical e de um trabalho de 6 meses com a flauta doce. A flauta doce, depois você não para, você continua fazendo o caminho com a flauta doce, porque é isso que eu falo que vai ajudando a criança na parte de leitura musical, parte rítmica. Então, a flauta doce, ela desenvolve isso, né? Então, eu vi que tenho alunos, pais aqui, que eu trabalho com seus filhos aí online, né? Que já estão fazendo aí um trabalho já com flauta doce, e a leitura deles, musical, já é muito desenvolvida, né? Então, isso auxilia depois no trabalho com o piano e com o violino. Então, esse é o caminho. Não tem uma idade assim certa. Tem um processo que a gente tem que fazer. O processo é: faça uma boa iniciação musical, trabalhe alguns meses com a flauta doce, e aí você começa com o instrumento. E isso pode ser com 4, com 5, né? Não precisa esperar lá com 7, 8, 9 anos a criança escolher, né? Isso aí é uma das coisas que é também errado assim na nossa forma, na nossa orientação como pais. A criança escolhe, né? Não é a criança que escolhe. Nós orientamos esse primeiro passo, né, com Maestro, a música. desculpa interromper, ainda nessa mesma linha tem uma pergunta da Paula, ela disse assim, estou começando a ter contato com educação clássica há pouco tempo. Minha filha tem 13 anos, nunca aprendeu nenhum instrumento, mas está me pedindo para aprender bateria. O que você me orienta? Este instrumento teria espaço na música clássica? Sim, a percussão tem espaço na música clássica, né? A questão é que hoje um instrumento que você vai levar seu filho para aprender bateria, o que eles vão ensinar é o rock e o pop, e não o clássico, entende? Agora, lembrando que um primeiro caminho que a gente tem que fazer numa boa formação musical não é com o ritmo. O ritmo ele é o primário, assim, a coisa mais básica. Que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar numa formação musical é o canto, que é a parte melódica que a gente tem que desenvolver como músico, né? Tem que saber cantar. Então, colocar num coral, né? Fazer um trabalho assim com o canto, e aí, passando por instrumentos melódicos, como o piano, por exemplo, né?
Então, esse primeiro caminho seria com esses tipos de instrumentos. Até porque o piano ele é um instrumento de percussão. Se ela gosta de percussão, o piano ele é percutido, ele é um instrumento de percussão, né? Mas ele é melódico. Então, não quer dizer que a bateria ou os instrumentos de percussão não tem espaço. Tem espaço. Só que o problema é como hoje é direcionado o estudo, né, da bateria. Porque você trabalha a percussão, por exemplo, numa orquestra. Você tem percussão, né? Você tem caixa, você tem bumbo, você tem, enfim, prato, você tem tudo isso, né, numa orquestra. Só que você tem isso de uma forma muito bem ordenada e, é claro, não somente com o estilo musical muito bem equilibrado, né? Ordenado, conforme eu falei aqui. Maestro, pergunta da Fernanda, e ao invés de piano, poderia ser teclado? Pode ser teclado, né? Porque quando a gente fala de piano, né? Estudo assim do piano, eu sei que hoje em dia é mais difícil, né? Principalmente um instrumento como esse, ele tem um valor hoje assim muito alto. Então você pode começar com o teclado, não tem problema, né? É claro que o repertório depois, se você quer desenvolver um repertório clássico com o estudo do piano, vai ser necessário você ter o piano e o teclado inicialmente ele tem umas questões técnicas assim que ele vai criando uns vícios para quem quer tocar depois um piano, tá? Hoje existe o piano digital, que ele tem um sistema mecânico do peso das teclas que simula um piano acústico, né? Então, um piano digital é possível também. O teclado, então, no caso de criança, você pode começar, mas, assim, eu recomendo já, depois que não passe muito tempo, porque vai criando um vício, porque as teclas são muito leves do teclado. Aí, quando você for estudar piano, a tecla é pesada, ou seja, exige força. Aí você já deixou a parte de digitação algo muito fraco. Então, você precisa formar essa força para você tocar piano desde muito cedo. Ou seja, é uma força que você precisa desenvolver com os dedos, postura, né, também da mão. Então, tudo isso você pode fazer uma iniciação, mas sabendo que você vai precisar depois fazer um trabalho aí de recuperar aquilo que no teclado você não obteve, né, tecnicamente. Ótimo. Agora, falando assim, um pouco saindo desse tópico dos instrumentos, da aprendizagem, indo mais para a parte da atenção, que é um tema que foi bastante tocado também hoje, né? A Jucimara perguntou, maestro, eu tenho muita falta de atenção. O senhor recomenda algum exercício de escuta para melhorar a atenção em adultos? Veja, essa falta de atenção, hoje em dia, ela vem muito pelo fato de a gente estar fazendo as coisas, muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não parar para fazer aquilo, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu disse escutar, né, música, você parar para escutar, isso vai gerando em você um foco de atenção maior, porque você está parando só para fazer aquilo. Por exemplo, uma leitura, né? Às vezes a gente está fazendo uma leitura, mas aí você lê e está olhando o celular. Aí você está lendo e assim, deixa eu ler enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou, sei lá, esperando uma consulta médica, eu estou lendo. Mas você está com a sua atenção em outros lugares, né? Então, a questão da atenção, você precisa daquele ambiente preparado para você fazer aquilo, daquele horário para você fazer aquilo, parar para fazer essas coisas. Por exemplo, acordar um pouco mais cedo para você ler, né? Ou, assim, às vezes no cansaço do dia a dia, né? Já no final ali, você já está realmente assim com o corpo mais cansado, daí você também não vai dar atenção. Então, existem coisas que a gente precisa realmente assim ter horários para estudar, né? Precisa acordar um pouco mais cedo e o silêncio, né? Se fechar ali num ambiente propício para isso. Então, isso faz toda a diferença. Ou seja, você precisa parar um pouco os outros sentidos para você fazer aquilo. Por exemplo, eu preciso parar o sentido da visão para eu só escutar. Eu preciso parar um pouco a audição para eu só ver, para eu ler, né?
Eu, por exemplo, essa coisa de leitura silenciosa é uma coisa moderna, porque na Idade Média não se lia em voz baixa, se lia em voz alta. As pessoas liam um livro para que outros pudessem escutar, né? E isso vai fazendo com que você ative mais os seus sentidos. Por exemplo, eu estou falando, estou escutando, estou lendo. Então, quanto mais os sentidos eu estiver usando, aqui no caso da leitura, estou dizendo, né? Melhor. Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa que rouba a nossa atenção. Então, primeira coisa que eu falo é ter horário e você ter um foco só para fazer aquilo. A sua atenção vai melhorando, né? Acho Não que, se dispersar. acho que um ponto importante também é que atenção, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu sou desatento. Não, atenção também é um hábito, né, que a gente pode cultivar. Você não é um caso perdido, né? Então, é, Treina. é um treinamento. E o ser humano ele é feito de hábitos. Quando a gente não está intencionalmente cultivando um hábito bom, não é que a gente não está cultivando hábito nenhum. A gente está cultivando uma coisa ruim, um vício, né? Um hábito ruim. No caso, é desatenção. Muitas vezes a gente está se treinando a ser desatento. Por exemplo, as próprias redes sociais, hoje em dia, quando você vai rolando um feed infinito ali, quanto tempo você dedica a cada coisa? 5 segundos, né? A gente está se treinando a prestar atenção em coisas por um curtíssimo período de tempo. Por que tem tanta gente que gosta de série hoje em dia? Porque as pessoas às vezes não conseguem nem sentar para ver um filme de 2 horas. Porque 2 horas é muito tempo para ficar focado, parado, né? Nem que seja um filme. Então, tem que ser coisas curtas, tem que ser vídeo curto. Por quê? Porque o nosso span de atenção está realmente sendo reduzido. Então, quando a gente vai se treinando a ter hora para fazer as coisas, né? Puxa, eu tenho Instagram, legal, mas eu tenho tempo para usar. E depois eu não vou usar, eu não vou ficar usando aquilo ali para, sei lá, para matar o tempo, né? Porque não ter nada para fazer é oportunidade de ser criativo também. Própria vida de oração, nossa vida interior. Imagina você estar numa fila. Antigamente, talvez, se você não tivesse um celular no bolso, você poderia pensar ali, fazer uma oração, uma ejaculatória. Sem o celular, você pega o telefone e fica olhando. Então, isso vai destruindo, né, todo o nosso mundo interior. Uma outra pergunta aqui, agora mais voltada para as crianças. Ronaldo Paquele perguntou: Bom dia, maestro. Diante de tantas influências de bombardeio de músicas em nosso meio, como iniciar esse despertar do desenvolver a arte, da habilidade de escutar para as nossas crianças? Porque cada vez elas estão mais sem paciência, mais sem concentração. Sim. Com criança, a gente muitas vezes não precisa assim um tempo muito grande ainda de escuta. 3, 4 minutos que você para com a criança ali para elas. Você vai adquirindo esse hábito de parar para escutar, né? Então, você sentar e você tem que ir chamando a atenção dela para alguma coisa que vai acontecer. Então, olha, nós vamos escutar essa música agora e preste atenção que vai acontecer ali uma batida muito forte e as crianças vão ficar esperando aquele momento. Então, você tem que criar também na criança aquela expectativa de algo que vai acontecer. Olha, vamos escutar aqui e vai aparecer um passarinho cantando, né? Então, é o trinado do violino. Então, isso a gente também vai criando. E são músicas, às vezes, de 3 minutos, né? 4 minutos. Então, isso que a gente tem que fazer com as crianças, porque, como eu disse, a gente hoje fica num mundo musical em que é muito repetitivo as coisas, então aquilo não cria na criança uma expectativa do diferente, do que vai vir daqui a pouco, né? Então, chamar a atenção das crianças para a mudança das coisas que acontecem na música. Então, quando eu aqui fiz esse curso de música clássica para crianças, eu fui escolhendo o repertório em que eu vou explicando ali, olha, agora vai acontecer isso. Então, a criança já fica esperando o que vai acontecer daqui a 1 minuto na música. Essa expectativa na criança faz com que ela pare, ela espere aquele momento. Então, isso que a gente também tem que colocar um repertório para a criança, para que ela prepare mais tempo. Você vai conquistando a atenção dela cada vez por mais tempo. Então, agora é uma música de 3 minutos. Agora é uma música de 5 minutos. Daqui a pouco ela está escutando uma música de 10 minutos. Daqui a pouco ela está escutando um concerto de meia hora. Mas você tem que ir fazendo isso gradativamente com a criança, né? Então, e fazendo esse caminho,
das coisas mais simples para as coisas mais complexas, e esse processo, então, precisa ser muito bem orientado pelos pais. Não é só você colocar a música para a criança e deixar com que ela escute sozinha. Não, você está escutando com ela, você está guiando a criança a esse processo. Mais do que isso é você só colocar a música. Você precisa estar junto com ela, mostrando o que vai acontecer daqui a pouco. Olha, presta atenção nisso. Falar essas inserções de uma escuta guiada ajuda a criança a se concentrar mais por mais tempo, né? E não ficar numa música assim de 1 minuto, que ela é repetitiva, sempre a mesma coisa, porque a música de hoje é assim. Essa música comercial é um ritmo repetitivo, uma melodia sempre igual, e isso vai criando, então, na criança, que a música é uma coisa muito simples. Quando você pega uma coisa mais complexa, uma música que exige um pouquinho mais de atenção, aí ela não tem paciência para isso. Então, a gente precisa ir trabalhando também com a criança esse caminho de ouvir gradativamente coisas que vão mudando, né? É uma música de 3 minutos, mas ela, em 1 minuto, ela está trabalhando uma coisa, agora já está trabalhando outra. Agora foi a melodia estava no violino, agora a melodia foi para a flauta. Então, você vai chamando a atenção da criança também para isso. Sabe, uma experiência positiva que a gente teve em casa mesmo, né, com os meus filhos, recentemente, né, eu comecei a procurar saber mais sobre compositores brasileiros, né, no sentido de Uhum. poder oferecer para os meus filhos, porque, por exemplo, eles fazem, estão estudando história, né, inclusive temos esse curso online aqui na academia, história do Brasil e tal, e a gente está vendo um determinado período, que é justamente ali a época a gente está vendo agora 1650 a 1800, que é onde pega o Barroco. Então, eu queria colocar para eles alguns compositores brasileiros desse mesmo período histórico, para poder acompanhar, fazer essa ponte com o estudo que a gente está fazendo de história do Brasil. E eu fui procurar, né, coloquei numa página assim, né, melhores compositores brasileiros, e você encontra uma lista assim enorme, Hum. e o mais engraçado é que você vê de Vinícius de Moraes até, sei lá, Marisa Monte, mas você não vê, por exemplo, o Manuel Dias de Oliveira, que a gente está vendo lá, que é um nome do Sim, barroco brasileiro. Aí eu encontrei, coloquei para as crianças ouvirem o Magnificat dele, por exemplo, sim. e eu falei, fiz algo parecido com isso que você está propondo. Falei, olha só, a gente estava lanchando, assim, aproveitar circunstâncias comuns do dia a dia. A gente vai lanchar e vamos ouvir aqui uma música. Então, estava lanchando, falei, olha só, eu vou colocar uma música para vocês ouvirem e eu quero que vocês prestem atenção e me digam que tipo de sentimento essa música desperta. Será que é uma música alegre? Será que é uma música triste? Onde essa música seria tocada? Imagina, será que seria numa igreja, numa festa? Onde você imagina, né? E foi divertido que eles me disseram, essa música do Magnificat, né, que é Uhum. aquele canto, né, para quem talvez não esteja mais familiarizado, né, que a Virgem Maria fala, né, quando ela encontra sua prima Santa Isabel, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, tal. Então, em latim, mas, enfim, inclusive deu uma conversa boa. Meu filho perguntou, ué, mas se ele é brasileiro, por que tá cantando em latim? Então a gente pôde conversar sobre isso. E eles disseram para mim, né, pela percepção deles, sem saber o contexto da música, nada, que era uma música alegre, que seria tocada talvez numa festa com princesas. Aí eu falei, olha, mas é uma música que foi feita por uma rainha. Então a gente conversou sobre isso, sobre a alegria desse momento de saber que você vai ser mãe do Filho de Deus. Então tem que ser uma música que realmente desperte essa alegria e tudo isso. Então, depois quando a gente foi ouvir o Miserere dele também, peraí, a coisa é diferente, né? Então, isso mostra que eu tô triste porque eu tô arrependida, né, dos meus pecados e tudo isso, enfim. Então, é muito positivo a gente poder também oferecer para os nossos filhos, para eles conhecerem a verdadeira música brasileira também, né? Uma vez eu vi o Guilherme Freire Sim. comentando assim, eu adoro MPB do século XVIII. Então, é isso, né? Outra pergunta aqui que chegou, que é assim, a Flávia perguntou, gostaria de saber então, teoricamente, não há beleza no rock? No pop, no samba, no jazz, no blues? Isso é uma das coisas que a gente, quando vai falar desses ritmos, que a gente, tão popular, né? Veja que a beleza, ela precisa ser transcendente, aquilo que eu falei no início, né? E quando ela está ligada a uma moral, quando você tem estilos que o que eles enfatizam
a droga, quando o que eles enfatizam é a violência, se você tem estilos assim, que o que coloca é o homem como primeiro plano, né? Então, isso não tem beleza, né? Porque a beleza, lembrando, ela está junto com a verdade, né? Então, quando nós estamos falando aqui sobre esses outros estilos, a nossa concepção de beleza, às vezes, ela está apenas com relação a um estilo musical, né? A uma questão de um ritmo que eu gosto e que aquilo provoca em mim tal sentimento. Agora, ela deve estar ligada à concepção de beleza, à ética, à moral. Então, se é um estilo musical que vai colocar o ser humano ou as suas paixões, os seus vícios em primeiro lugar, isso não é belo, né? Então, essa nossa concepção de beleza ainda precisa ser mais estudada, precisa ser mais aí depurada, né? Porque não existe beleza sem a verdade e sem aquilo que é o bom e o verdadeiro, né? Então, se é um estilo musical que vai contra, né, a verdade e a beleza, que é Deus, então eu não posso dizer que isso é belo, né? Então, às vezes as pessoas até podem falar assim em termos de letras, né? Não, mas existe um rock, por exemplo, que no início ali, né, ele não tinha uma letra que falava sobre droga, né? Não tinha um apelo assim à sexualidade, né? Ao satanismo, como a gente tem, né? Também um estilo de rock assim também mais forte, né? Mas assim, queira ou não, ele te leva a isso, né? Mesmo sendo o início ali, né, do rock, porque ele também vem, mas eu não vou falar só de rock, né? Estou falando assim até de outros estilos. Vale a pena, né, para quem às vezes com relação ao blues, ao pop, a ler esse livro aqui, né? Que o Dr. Mick Dunk faz um caminho sobre assim todos esses estilos da música afro-americana, né? Também com relação a esses estilos aqui. Então, vale a pena conhecer essa obra, porque é um estudo mais assim detalhado sobre a questão do ritmo, a velocidade que esse ritmo dessas músicas, nesses determinados estilos, o que eles produzem em nós, de aceleração, seja do batimento cardíaco, diminuição, por exemplo, do leite materno. Então, esses estilos foram feitos pesquisas de que expostos a esses ritmos, a esses estilos musicais, diminuiu o aleitamento das mães. Então, existem várias questões aqui que eu estou falando não só de letra. A gente tem que ir por outras áreas, por exemplo, do ritmo e da harmonia, né? Em que você tem dissonâncias o tempo todo que não resolve na música, e isso causa em nós uma certa instabilidade também emocional. Então, nós estamos falando aqui não somente da letra, mas aí a gente tem que entrar em outras questões mais técnicas, assim, que é do ritmo e da harmonia. Mas tudo isso causa em nós, né, certos efeitos. Como eu disse, ali a música ela exerce poderes em lugares específicos, né, e que muitas vezes as pessoas não desconhecem. Bom, eu gosto de pensar também, né, fazer uma espécie de comparação com a alimentação. Então, assim, a gente alimenta também os nossos ouvidos, né? Os olhos são as janelas da alma, mas como o mestre falou, né, a fé vem pelo ouvido. E nesse sentido, existem alguns tipos de alimentos que a gente come que são mais ricos nutricionalmente, né? Você está falando, sei lá, tem mais vitaminas, tem mais minerais, tem coisas assim. E, claro, existem outras coisas que a gente come que a gente sabe que, assim, não faz bem, e por isso tem que cuidar para também não comer em excesso, digamos assim, né? Então, eventualmente, puxa,
Ah, mas eu gosto muito dessa música, essa música é um rock, não tem nada de ruim na letra, assim, né, moralmente, é uma música calma e tal, não sei o quê. Mas não tem problema, eventualmente, você escutar aquela. Agora, se você basear toda a sua alimentação nisso, e que geralmente é o que acontece, porque essas músicas são muito grudentinhas, né? Porque elas são muito repetitivas, a gente fica aquilo na sua cabeça, né? Isso seria bastante prejudicial, né? Outra coisa positiva que eu vejo são as canções populares, né? Tradicionais, né? Do povo, não assim canções, quando eu digo populares, não é MPB, assim, não é, sei lá, canções, sei lá, Alecrim Dourado, assim, umas músicas, né, que a gente canta para criança, canções que atravessaram, às vezes, aí mesmo os séculos, né, canções de ninar, em inglês o pessoal chama de nursery rhymes, e que muitas vezes têm um vocabulário até muito mais enriquecido, é, que são canções de criança Sim, muito diferentes dessas, né, de hoje em dia, e que traduzem, né, como a Maestra está falando, a beleza, ela anda junto com a verdade, né, uma verdade sobre o ser humano, que hoje em dia muitas músicas não trazem, né, infelizmente. Então, eu acho também importante a gente valorizar, digamos, essa coisa mais tradicional, não no sentido medíocre, mas no sentido de raiz mesmo, né, do povo. Por exemplo, se você pega uma asa branca, né, algo muito positivo, né, que a gente conheça também as raízes do nosso povo, sem essa mistura, né, ideológica que a gente vê hoje em dia. Então, né, acho que isso é importante. Gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Eu sei que tem outras perguntas. Tem gente que está falando quanto tempo de aula por semana, se tem aula online, como que é o canto, se pode fazer canto online, enfim. Maestro, ele está como administrador no nosso grupo. Vou pedir, maestro, que coloque lá os seus contatos, também para que quem sim, tiver interesse possa fazer a pergunta diretamente pelo Instagram do maestro, de repente ele abre uma caixinha de perguntas hoje lá para responder, e também para vocês entrarem em contato diretamente com ele, também posso colocar lá as informações, né, dos cursos de música que a gente oferta aqui na academia, então é bom para vocês ampliarem aí esse leque, porque às vezes no seu horário que você pode, o maestro não pode, ou na academia não tem, então você já, né, pode ver, né, ampliar. E eu quero agradecer demais a presença ativa de vocês, as perguntas. Nós passamos um pouquinho do horário, nós temos uma outra palestra na sequência, então, só que fica muito denso, né? A gente fica assim, muito. Então, eu vou fazer um intervalo breve aqui de 10 minutos para que vocês possam ir ao banheiro, tomar um café, né? Tudo. E na sequência a gente vai ter uma palestra aqui da Caterina Kern, que é uma pesquisadora, editora do CIRCE Institute, que é esse Centro de Pesquisa Independente de Educação Clássica, e ela vai falar justamente sobre a relação da beleza com a virtude, que é um tema que foi bastante tocado hoje aqui. E o tema da palestra é: será que a virtude pode ser ensinada? Que é um tema muito interessante para a gente refletir. Ela vai trazer também vários temas relacionados com a literatura, com os clássicos, então pode ser bastante enriquecedor. Esta palestra ficou gravada, então, em breve, né, ao longo da semana, não hoje, nós vamos disponibilizar no YouTube. Então, é importante que vocês permaneçam no grupo para poderem ter acesso aos links, tá bom? Posteriormente. Maestro, muito obrigada. Não sei se gostaria de deixar uma mensagem final, né, para encerrar, e com isso a gente vai para o nosso intervalinho. agradeço também a oportunidade e espero ter assim ajudado a todos nesse processo da conscientização, da formação do ouvido, né, musical, através da beleza que a música tem esse grande poder de nos influenciar, né? Fico sempre à disposição, né, para qualquer dúvida e podem entrar em contato também, vou respondendo vocês e estou sempre à disposição para ajudá-los. Que Deus abençoe a todos. Bom trabalho e um bom ainda ótima conferências ao longo desse dia. Maravilha. Muito obrigada, maestro. Então, vamos para o nosso intervalinho. Em 10 minutos a gente retorna.